Vamos pensar em algumas situações práticas aqui para a gente. Quando o paciente ele vai tratar, por exemplo, mancha, quando ele vai tratar mancha, eu tenho que pensar em algumas coisas. Inflamação crônica, eu tenho que pensar em glicação, mas eu tenho que pensar em estresse também. O estresse, ele não somente origina a mancha, mas ele é um dos causadores que mais quebra colágeno e fibras de elastina. Quando o paciente ele relata ser muito estressado, eu preparo essa microbiota do intestino dele, eu faço aí a reparação dos 4 R's intestinais, e eu posso entrar com grupos de leveduras não, desculpa, errei, grupo de probióticos, para favorecer a diminuição desse estresse. Eu consigo diminuir cortisol a partir de uma boa cepa de probióticos. Júlio, o que é uma boa cepa? A partir de 5 bilhões de unidades formadoras de colônia. Então, se você pega um probiótico que ele tem menos que 5, ele normalmente não é um probiótico bom. Se você pega um probiótico aí com 20, com 50, com 100, ele é maravilhoso. 200 bilhões de unidades formadoras de colônia. Quanto mais unidades formadoras de colônia tiver esse probiótico, mais caro vai ser, porque ele será melhor, tá? E quando que eu devo entrar, por exemplo, com 5, com 10, com 20, com 100? Depende muito do seu paciente, do que você vai conversar com o seu paciente. Por exemplo, se você pegar um paciente que teve uma diarreia crônica, por exemplo, que vem aí de um estado de diarreia, você tem que pensar que aquele epitélio intestinal, ele está carente de bactérias. Então, você pode pensar em aumentar aí essa concentração. Se o seu paciente relata que tem uma boa alimentação, que tem uma boa higienização do sono, um paciente que toma muita água, você pode pensar em entrar com umas cepas com menor quantidade de unidades formadoras de colônia. Aquele paciente que se alimenta muito mal, você tem que pensar em entrar com mais. Só que não é só dar probiótico para ele. Ele precisa daquele momento de reparação e cicatrização no intestino. E se você der cepas para ele, mas esse paciente continuar com álcool, continuar ali com alimentos inflamatórios, é pouco. Então, o mal sobressai em relação às cepas. Então, tem que ter todo esse entendimento para você orientar para o seu paciente: olha, eu vou gastar 3 meses para eu reparar 100% o seu intestino, deixar ele íntegro. Você consegue me ajudar durante esses 3 meses? Evitar alimentos assim, evitar alimentos com açúcar, evitar álcool, tal. E em paralelo a isso, nós vamos entrar com nutrientes para ajudar nessa multiplicação celular e vamos também entrar com probióticos para poder devolver essa flora. Isso é pensar em um tratamento de excelência. O probiótico sozinho, ele não faz milagre. Há necessidade da gente preparar esse epitélio antes, tá certo? Dentro do nosso intestino, nós temos inúmeras bactérias, coisas assim de bilhões de bactérias. E dentro dessas bactérias, nós temos as bactérias consideradas bactérias boas e nós temos bactérias consideradas ruins. Em termos de quê? As bactérias gram-positivas, elas ficaram popularmente conhecidas como as bactérias boas. E aí, coitada das gram-negativas, elas já pegaram a fama de ser as bactérias ruins. Só que, na verdade, quando a gente entende o motivo e o porquê, a finalidade das bactérias gram-positivas e a finalidade das gram-negativas, a gente entende que as ruins não são tão ruins quanto elas são defamadas. A mesma situação acontece com o colesterol. Nós temos o colesterol bom e nós temos o colesterol ruim. E não é que o ruim é ruim, ele só foi defamado. Mas quando a gente entende a importância do colesterol LDL, a gente percebe que ele não é ruim. E as bactérias, a mesma coisa. Então, a gente tem que entender um pouquinho aí a diferença entre elas e onde que elas podem nos ajudar. As bactérias gram-positivas, elas têm aí na parede celular delas, no citoplasma delas, elas têm peptídeo glicanos. O que é isso?
São substâncias que ativam o nosso sistema imunológico, somente depois que a bactéria morre, tá? Enquanto ela está viva, ela não ativa. Mas ela morreu, aqueles resíduos, aquele resto daquela bactéria, faz com que esses peptídeos glicanos ativem o nosso sistema imunológico. E isso é bom, ativa a nossa defesa. Já as bactérias gram-negativas, quando elas morrem, normalmente elas ativam umas substâncias que são os lipoporossacarídeos. E por que elas são consideradas ruins? Porque esses lipoporossacarídeos, eles ativam a cascata de inflamação do nosso corpo. Mas nós temos dois tipos de situações. Nós temos um tipo de situação onde que esse LPS, ele se liga aí a dois fósforos. Bem, isso é muito bioquímico, mas enfim, vou explicar mais resumindo. A gente tem duas situações. Quando ele se liga a um certo grupo de químico, ele se torna ruim. Por quê? Porque ele produz mais citocinas inflamatórias, o corpo precisa de lutar contra essa citocina, gera mais processo inflamatório. Então, ruim por isso. Segundo, quando eu ativo aí esses lipoporossacarídeos meio do mal, eu também faço com que o corpo comece a acumular mais gordura. Então, aí começa o paciente a desenvolver outro problema, o problema da obesidade, o problema da compulsão por alimentação. Eu consigo fazer, através dessa ruinzinha do LPS, que diminua do nosso corpo a comunicação com a leptina. O que é a leptina? É um hormônio que controla a saciedade. Como ele inibe a leptina, o paciente quer comer, ele sente necessidade de comer. E quando ele quer comer, ele não está preocupado na qualidade do alimento, ele quer comer, ele tem que colocar dentro do corpo comida. E aí, nesse momento, ele coloca qualquer tipo de comida, o que inflama mais o intestino, o que alimenta mais as bactérias ruins, o que aumenta mais esses LPS. Aí nós temos algumas situações que esse LPS, ele se liga aí a alguns grupos diferentes. E aí esses grupos diferentes, ele não ativa a cascata de inflamação. E quando ele não ativa essa cascata de inflamação, ele passa a ser do bem. Então, nem todas as grãs negativas são ruins. Nós temos uma bactéria gram-negativa, conhecida como AKK, e eu já gravei tanto o AKK que eu nem sei falar o nome científico dela, é um nome chatinho. Essa AKK, quando o paciente tem uma tendência à obesidade, é importante que a gente suplemente esse paciente com probióticos que tenha essa AKK, porque essa AKK, ela faz com que tenha a produção desse LPS, mas que seja esse LPS do bem. E isso é muito legal. Uma outra coisa que nós temos que pensar também, inclusive eu vou fazer uma live para vocês só para a gente conversar sobre isso, é o ômega 3. O ômega 3, ele, através de várias reações químicas que acontecem dentro do corpo, ele acaba produzindo, estimulando a produção de fosfatase alcalina. Essa fosfatase alcalina, ela vai lá nesse LPS, que foi ligado a dois fósforos, e ela pega um fósforo. Quando ela retira esse fósforo, ela inativa a capacidade desse LPS ativar a cascata de inflamação. O ômega 3, ele é importantíssimo para nós. Ele é altamente anti-inflamatório, não somente por essa via, mas por várias outras vias. E o ômega 3, o nosso corpo produz ômega 3. Isso é muito lindo, desde que a gente tenha uma alimentação rica em fibras, desde que a gente nutra as nossas bactérias boas. E isso é muito maravilhoso, tá?